Bom, a gente está aqui hoje para falar sobre futebol, mas não sobre o futebol como a gente escuta aí nos programas de debate e tudo mais, mas para entender por que o esporte futebol é algo tão difícil para quem não é homem hétero, né? Por que é tão difícil se inserir? Por que a gente acaba excluindo tanto as pessoas que são diferentes de homem hétero, né? Se for olhar o nosso cenário atual, assim, tá evidente do que o Brasil é. O brasileiro é preconceituoso, é homofóbico. Então eu acho que a gente está aprendendo o lado correto, né? Então eu faço um comparativo com o humor. As pessoas não podem mais fazer piada com gay, com mulher, com negro. Não pode. Então a gente está aprendendo para onde que o mundo está indo. Eu trato o estádio de futebol como o mais perto do Coliseu, assim, que a gente, da nossa atualidade, assim, né? São 22 caras em campo, entendeu? O futebol hoje virou uma grande luta, né? E no estádio é aquela coisa, a galera se bate porque um torce por um time e outro torce pro outro. Tipo, o que isso tem a ver, entendeu? E o torcedor que é gay, né? Essa pegada do conservadorismo bizarro que a gente tem hoje em dia, o torcedor que é gay, tipo, não pode dar um beijo num namorado na arquibancada se não é xingado. Não pode abraçar. Não pode abraçar. Eu nunca vi nenhum abraço mais afetuoso entre dois homens que não seja na hora do gol ali, né, pra comemorar alguma coisa. Aconteceu uma situação muito bacana no Atlético Nacional da Colômbia, gol do Atlético Nacional, os dois caras se beijam. Os rivais do Atlético Nacional, que é time de viado, que é não sei o quê. Aí o time, institucionalmente, o Atlético Nacional falou, olha, a gente tem muito orgulho de ter torcedor gay no nosso time e que se beije, que comemora assim. Até o próprio Higuita, um goleiro, né, fantástico, muito conhecido, foi lá e encampou a ideia. É isso mesmo, tem que ter torcedor gay mesmo, tem que se beijar, é isso. Acho que o que falta no Brasil hoje é os clubes institucionalmente chegarem lá e defender, o seguinte, a gente tem torcedor gay sim, e aí? Né, os clubes, eles não defendem, não pegam a causa. É que enquanto a sexualidade ainda for um xingamento, né, enquanto o pessoal ainda entender que a sexualidade é só mais uma característica do seu DNA, aí as coisas vão começar a andar, mas por enquanto a gente ainda tem que fazer um trabalho de formiguinha. 2 temporadas na MLS, a Liga dos Estados Unidos, e os clubes eles abraçam muito a causa. Era muito normal chegar aos estádios e ver bandeirões do arco-íris, e os times usando as faixas de capitães, ela da cor do arco-íris, fazendo campanha em todos os jogos. E era campanha da Liga e campanha de todos os times. Era uma coisa muito comum. Aqui no Brasil, eu nunca vi ele se posicionado. É isso que eu ia te perguntar. Você, como jogador profissional, como é que você enxerga isso dentro dos clubes, né? Essa aceitação, essa vontade de inclusão dos clubes, ou não existe? Eu acho que a gente está caminhando bem agora. Tem clubes que estão... O próprio Fluminense fez excelentes textos, tem vaga para todo mundo torcer. O próprio Bahia, que agora está sendo o exemplo de progressismo, né? Eu acho que nós estamos muito atrasados, mas eu consigo ver passos, a gente está caminhando. Existem esportes onde a sexualidade não é tão determinante do ponto de vista do senso comum, entendeu? A aceitação é maior, entendeu? Isso é notório. Aí no futebol, como é o esporte praticado pela maior parte da sociedade, ele vai ter esse reflexo. Eu acho que o que dita é o dinheiro. Então aqui no Brasil, você falou que estava jogando nos Estados Unidos. Lá eles se ligaram no Pink Money. Quem não conhece o Pink Money é o dinheiro que vem do mercado gay. E além do Pink Money, acho que nos Estados Unidos, o primeiro jogador a se assumir gay foi lá. Verdade. Teve um no Galaxy, mas teve do Minnesota também, logo depois, que foi ano passado. Ano passado, um grande amigo meu tava lá e aí eu falei, pô, mas aí teve alguma repercussão? Ele, não, teve nenhuma não. Ele postou o texto dele na internet, normal. É que, se eu não me engano, eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que o primeiro jogador, acho que foi um sul-africano, que inclusive depois ele se suicidou. Mas isso foi algumas décadas, assim, se eu não me engano. Discutindo Pink Money, eu não sei até que ponto eu sou a favor, sabendo que um presidente, um cara, ele é preconceituoso, ele tem aquilo tudo, mas ele faz uma ação dessa pensando... né? Só na Série A do brasileiro a gente tem 20 clubes. 600 jogadores, não tem um que seja homossexual? Se dizem se é 10%, né? Seria pelo menos 60%. Eu fico na dúvida. E assim, nunca, né, em nenhum ano a gente teve isso. A gente teve, né, recentemente, sei lá, uns anos atrás, coisa de, é gay, não é gay. Sempre volta essa história, né, com um jogador ou outro ali. Mas ninguém, de fato, no Brasil se colocou assim, sou homossexual e daí? Bom, eu vou então falar um pouquinho do time, eu criei aqui um time no Rio de Janeiro, que seria o primeiro time gay de futebol. Muita gente falou, vocês estão criando um gueto, vocês estão se isolando. Quando começou em 2017 eram 6,
espalhados. Hoje no Brasil são quase 60. Que incrível, times. cara. Cresceu muito. A criação desse time, primeiro que era assim, para poder jogar bola sem ter que ficar ouvindo piadinha, ou sem ter que ficar fingindo que você é uma outra pessoa. E depois o time se transformou justamente numa forma de protesto para levantar um debate. Então, se não tem diferença, podia jogar todo mundo junto, então por que não tem nenhum outro jogador gay no Brasil assumido? Os times gays também saíram do gueto e começaram a jogar contra os times tradicionais. Eu não falo time hétero, porque não é um time hétero. O time é tradicional também. É um time pô, tradicional. lógico. Partindo do ponto de que xingamento homofóbico é usado como ofensa ainda no mundo do futebol. Você ter um jogador Gay é uma coisa, seria uma gay coisa é ruim. considerado, né, uma vergonha pelo senso comum da maioria das torcidas, né? Você pega, por exemplo, mas torcedor não quer saber, quer saber que o cara jogue bola e tal. A gente vê que isso não Não é bem necessariamente assim, né? é uma Zero verdade. assim. O cara é boicotado. Longe de ser uma verdade. Cresci vendo que o jogador de futebol bom era aquele que saía, que enchia a cara, que batia na mulher dele, que tava com milhares de mulheres toda noite. E quando um cara ele chega, um ídolo brasileiro do futebol para e fala: peraí, a homofobia ela é crime, o racismo ele é crime, a gente tem que parar com isso. Eu acho que a torcida vai escutar. Quando um exemplo vem de um jogador, o cara tem que ir publicamente falar sobre isso. Eu acho que isso é um extremo. Mas hoje, infelizmente, a gente precisa de pessoas que colocam essa cara. Eu acho que dentro do clube ele não vai sofrer nada. Por que isso? Porque são crianças ali, que são caras que às vezes não percebem as consequências dos seus atos, que acham engraçado um cara ser um pouco mais feminino. Eu faço um comparativo com a campanha anti-tabaco, que antes não podia fumar, quando falaram assim, não pode mais fumar em lugar nenhum. Essa geração já está viciada no cigarro. Você está fazendo isso para a próxima geração. A próxima geração não vai fumar. A mesma coisa eu acho que é com a tolerância. Se agora começarem a falar é errado, a próxima geração vai ser tolerante. A de hoje... Por que você acha que os jogadores não fazem igual você e dão a cara assim? Talvez por medo de perder patrocínios, quer ficar naquela bolha porque tem medo, ele não tem argumento suficiente para debater temas, e também porque ele não teve uma formação. Hoje é impossível você ser jogador de futebol sem você ter uma formação acadêmica decente, né? Muitos largam a escola, não conseguem terminar um ensino médio, o fundamental, e chega ali no futebol e fica, a única coisa que eu tenho, eu vou fechar meu bico, eu não sei falar mais de nada, não estudou. Mas a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, onde não existe categoria de base no futebol lá. E é completamente diferente daqui. Você vê os caras se posicionando contra o Trump, eles não indo na Casa Branca, os próprios caras do basquete, e aí essas pautas eles vão e brigam por isso. Como você participar de um jogo de futebol masculino no estádio como torcedor, sem se sentir cúmplice de um ataque homofóbico e machista de todos os lados? Então, é claro que tem gente que, na consciência dele, aquilo ali é certo, sabe? Você ser preconceituoso, ver realmente a homossexualidade, como é o tema mais debatido aqui, como uma coisa necessariamente errada. Tem que ser com diálogo, tem que ser com trabalho de formiguinha. Eu era esse cara e sempre gostei de, tipo, tá com a galera gritando esse tipo de coisa, sabe? E xingando todo mundo. E de um processo, sei lá, de algum tempo pra cá, que não faz tanto tempo assim, eu tenho começado a repensar essas minhas posturas e tô até entrando meio que em crise com o meu jeito de torcer, o meu jeito de curtir futebol, porque até agora há pouco era o único jeito que eu tinha de torcer, sabe? Era o único jeito de exercer o esporte, assim, né? Eu acho que as instituições, todos os times, Flamengo, Fluminense, Vasco, São Paulo, Corinthians, tinham que, como instituições, falar, olha, não pode mais. Fim de papo. Não pode mais. E a FIFA e a CBF tem que punir quem grita bicha no escanteio, né? Como os caras prometem que vão punir e não puniram ninguém ainda. Tem que punir. É que eu acho ainda que a culpa são dos cabeças, e os cabeças, eu digo assim, os dirigentes, é uma outra geração, é uma outra mentalidade. Que é mais difícil muito mais difícil. Quando a de acessar próxima esse geração cara. assumir o poder, eu acredito que vai ser mais tolerante. Queria chamar para nossa conversa a Júlia Guimarães, que é uma repórter do Sport TV, que tem uma pergunta interessante aí para a gente continuar o nosso debate. Por favor, Júlia, ajuda a gente aqui. Estou aqui direto do treino do Vasco para fazer uma pergunta para vocês. No futebol atual, o que é mais difícil de combater? A homofobia ou o machismo? Valeu, um abraço. Estou pensando muito nessa resposta. É difícil, o que é mais difícil? Porque eu falaria para o meu lado, não, é difícil, a homofobia é pior. Mas eu acho que a mulher, ela sofre desde sempre. Então,
ainda é muito sinistro o que a mulher tem que passar, ainda no Brasil. Eu acho que a homofobia dentro do futebol, ao menos, é uma derivação de uma negação do que é feminino, né? Sabe? Então, assim, eu acho que se você é um jogador de futebol afeminado, amigo, você vai ser esculachado, porque isso remete à mulher, né? Remete a negar esse papel do homem. Toda vez que quando a gente pode se posicionar sobre isso, a gente fala porque eu cresci num ambiente familiar e num ambiente escolar onde o machismo era uma coisa normal, né? Na minha família eu via aquilo sempre, até hoje. Então eu demorei muito para perceber o quanto aquilo ali era tóxico. Então quando um garoto que segue a gente, um torcedor do Fluminense, um cara que acompanha um Cartolouco, a gente fala, a gente briga, a gente se coloca dessa forma, a criança fala, pô, peraí, cara, se essas pessoas que são referências para mim, elas estão falando isso, vamos olhar com mais cuidado. Então acho que a gente tem uma importância muito grande. Quantas mulheres, se baseando no padrão, feias tem na televisão falando de esporte, de futebol? Nenhuma. Né? É difícil a gente ver a mulher comentando futebol, simplesmente porque ela sendo feia, porque ela entende o assunto. Eu acho que o machismo tá aí dentro também. E repórter gay, comentarista gay, não tem? Óbvio que tem, mas a mesma coisa com um jogador, é difícil a pessoa chegar lá e assumir que é gay, entendeu? O cara vai no estádio depois, vai ter represália, com certeza. Os dois têm muito a ser combatido e é difícil pra caramba. Não sei se tem uma hierarquia aí, né? Eu acho que não A gente precisa ter pessoas que deem a cara para bater. Pessoas que falam assim, olha, eu vou assumir isso aqui e vamos ver o que vai acontecer. É realmente muito delicado essa observação, mas observando no mundo do futebol e tal, sobretudo arquibancada, desde os primórdios das torcidas você tem mulheres no protagonismo, só que se tornou mais comum principalmente nessa década. E campanhas como Lugar de Mulher Onde Ela Quiser. Eu, Pedro, ainda escuto muito uma coisa assim, não vejo problema nenhum em mulher ir pro estádio de futebol, mas acho sozinha aí complicado. A gente teve na Copa da Rússia, lembra? Um episódio dos torcedores brasileiros que ficaram zoando a mulher e foram super repreendidos. Então acho que tem que acontecer isso. Eu acho que quando acontecer alguma coisa ruim, alguma coisa que, olha, isso não é legal, tem que ver a repressão no cara, sabe? O cara tem que perder o emprego, sabe? Tem que, para ele aprender, e também para servir de um exemplo, falar, ó, não pode fazer isso. Então, tem gente que vai falar assim, mas ele não tem mais graça ir no estádio se eu não puder cantar grito viado, não sei o quê. Tudo tá errado agora, não posso nem... mimimi. Sempre gritei isso. Sim, tá errado, vamos mudar. Um método que a gente muito utiliza lá no Movimento Nação 12, inclusive a primeira torcida do Sudeste, a segunda do Brasil a abolir cânticos homofóbicos do nosso repertório, é você estimular a rivalidade, assim, em cima de fatos históricos. Série C do Fluminense. Série C do Fluminense. Vice do Vasco. Vice do Vasco. Cheirinho se zoa também, filho. O nosso cheirinho. O cheirinho que está utilizando para o Flamengo atualmente. Isso é uma maneira de você continuar com o clubismo, continuar com a rivalidade sadia e não praticar nenhum tipo de preconceito. Isso é um estímulo indireto a você pesquisar mais história do futebol, você ler mais sobre a história do seu time, do coração, entendeu? Então, só tem ganhos nessa prática. Irado. Uma das saídas vai ser a criminalização da homofobia, porque aí você meio ali equiparado ao racismo, você não pode mais ficar xingando de macaco no estádio, porque a pena é forte. Você vai criar pelo menos uma proteção. E acho que com essa proteção você cria um inconsciente coletivo que faz a sociedade andar. E a torcida do Grêmio, ela aboliu cântico racista, mas não aboliu o canto homofóbico. Por quê? Não era o momento para isso? Mais uma contribuição aqui para a nossa conversa do Lucas Prata, também conhecido como Caju, para fomentar aqui mais o nosso debate. Eu quero deixar uma pergunta para vocês sobre a nossa relação com o estádio. O estádio que é uma arena de alegrias acima de tudo, mas que ao mesmo tempo se transforma em um espaço em que parece que há um grande salvo-conduto para você jogar para fora frustrações, jogar para fora rancores, que na maioria das vezes se manifestam na forma de violência, seja verbal, seja muitas vezes física, e que até desumaniza. Eu queria saber como que a masculinidade tóxica influencia nesse processo de ampliação de violência simbólica dentro do estádio, como é que a gente consegue contornar. Eu
cresci ouvindo histórias de mitologia grega, dos romanos, onde o símbolo da masculinidade é a brutalidade, né? Sempre foi isso. Esse simbolismo do homem é uma pessoa agressiva, uma pessoa onde disputa cada coisa. E um reflexo, talvez, disso, talvez seja os jogadores, a forma como a gente atua dentro de campo. Não é normal numa profissão você dar um soco na cara de um colega de trabalho, e isso reflete na pelada de vocês, como vocês vinham falando, que isso torna, às vezes, agressivo, porque vocês cresceram vendo jogadores de futebol dando pontapé, dando soco. A gente assiste, por exemplo, uma partida de xadrez e a gente vê aquela calma. Então, quando a gente vai jogar xadrez, a gente tá... Porque se os caras estivessem se estapeando, a gente crescesse vendo aquela barbaridade, a gente talvez repetiria aquilo. Então, acho que é a repetição. A gente sempre está crescendo, escutando esses mitos, esses heróis masculinos, agressivos, e isso vai acabar no nosso subconsciente. Falar a realidade. Eu chego com o cu na mão hoje, principalmente de outro Fluminense, assim, eu tenho um pavor de apanhar ali, entendeu? Que é o movimento, sociologia, movimento em massa. A galera, um vai lá, né, energizando o outro ali, e todo mundo vira machão, os foda, porradeiro, os caras querem se bater. O ambiente de estádio não é um ambiente saudável, é um ambiente de muita frustração ali, porque ninguém chega lá achando que vai perder, todo mundo achando que vai ganhar, entendeu? E ninguém na vida ganha sempre, nem vai ganhar sempre. E as pessoas não aceitam isso. Aí pega alguém lá, né, pra escorraçar um torcedor rival pra bater, entendeu? É igual você falou, pessoas assim, às vezes vão no estádio, né, aquela coisa, o dia do trabalho foi muito ruim, chega lá, quer desabafar lá dentro, sobra para jogador que apanha, sobra para jornalista, sobra para torcedor rival. É um ambiente muito, eu amo estádio de futebol, mas é um ambiente muito pesado, é clima pesado, né, ganhando ou perdendo, assim, sempre tem algum atrito, alguma confusão. Mas nós que não sofremos preconceitos, temos que sair o tempo todo da nossa zona de conforto, entendeu? Ouvir mesmo, dar a cara a tapa, sabe? Às vezes aquela coisa que a gente faz, que a gente acha que não tá errado, a gente tem que aceitar que a gente tá errado, que a pessoa que tá sofrendo tá mostrando isso. Nós não somos os criminosos, mas somos os cúmplices. É isso. Obrigado. Mas, quem tá assistindo, é só você ler os comentários que você vai ver o quanto o pessoal ainda é preconceituoso. Espero que não, André. Galera, por favor, nos ajude nessa aí, vai. Vamos ver como é que é a torcida. A gente vai ter em novembro, tem a Champions League aí, a quinta, inclusive o Bisquete é o atual campeão. Aí, ó. Somos os atuais campeões brasileiros. Vai ser em Belo Horizonte. Olha aí. 15 de novembro. Olha aí. Vou tentar acompanhar vocês.